Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 28 de novembro e o texto diz assim: a gratidão revela o seu coração. No livro de 2 Samuel, capítulo 22, verso 47, diz assim: o Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o versículo que o autor usou para poder falar aqui neste texto aqui, né, que ele escreveu sobre gratidão a Deus. No final do texto, eu vou ler o texto do autor. No final, eu vou ler os Salmos 92, tá bom? Para nós glorificarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus por quem Ele é na nossa vida, tá? Então, vamos lá ao texto. Ser bem-sucedido não tem a ver com a quantidade de dinheiro que nós temos em nossa conta, ou dos bens que possuímos, mas sim sobre ter um coração fiel, grato e obediente a Deus Pai. A gratidão sempre acompanhará a vida daqueles que são prósperos, tá? Deus não condena as riquezas, mas sim o amor a elas, né? Se nós colocarmos a riqueza em primeiro lugar, aí Deus não se agrada. Nós vamos colocar Deus em primeiro lugar, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas, inclusive a riqueza, amém? Se quisermos prosperidade nessa área, inicialmente devemos cuidar e alinhar o nosso coração ao do Pai. Pense comigo, se hoje Deus lhe desse muitas riquezas nesse mundo, mas elas acabassem conduzindo ao mau caminho, isso seria bênção ou maldição? Com certeza maldição, né? Se nós usarmos a riqueza para as coisas do mal, né? No versículo que lemos, Davi expressa toda a sua gratidão a Deus pela sua bondade. Isto é algo que aprendo. Pessoas prósperas são gratas. Na Bíblia você verá dezenas de registros de Davi agradecendo e engrandecendo o nome de Deus. Não pense que deve ser grato apenas por grandes conquistas, mas comemore cada pequeno passo na direção certa, porque é por meio deles que alcançamos os nossos objetivos. Você tem sido grato? Deus continua sendo bom, independentemente do cenário. O seu caráter de pai, abençoador, não muda. Entenda que a riqueza jamais será um fim em si mesmo, mas apenas um meio para cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Então Deus tem propósitos para a gente cumprir aqui na terra. E se nós formos fiéis a Deus, Ele vai enviar provisão financeira para a gente cumprir esse propósito de Deus, que é ajudar o próximo. Amém? E a nós mesmos, né? Aqui diz assim, eu o convido a vibrar com cada pequena conquista, demonstrando o coração grato pela bondade e fidelidade de Deus a todo tempo. Você está vivo e é um filho e por isso tem todos os motivos para comemorar. Palavras de gratidão trazem renovo para a nossa alma e moldam o nosso futuro. A frase do autor diz assim, a gratidão abre novas portas na vida, a ponto de nos impulsionar para um amanhã melhor. O devocional 333, a leitura bíblica é Gênesis 27 e a palavra-chave é gratidão, que possamos ter um coração grato a Deus. Porque por meio da gratidão, Ele vai nos abençoar. E muito mesmo. Creia e confie, tá? Agora eu vou ler aqui os Salmos 92, aonde o salmista nos convida a louvar, né, a Deus e render hinos de gratidão a Deus. Vamos lá? Render ações de graças ao nosso Deus Pai. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no Salmos 92. Diz assim, hino de gratidão a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de corda, com saltério, tá? E aqui diz mais, e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exaltastes nas tuas obras as tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos quão profundos. O inepto não compreende, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a neve e floresçam como os que praticam a iniquidade, não obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco.
Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, e serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então, assim, nós temos que louvar como Davi louvou, né? O rei Davi louvou. Deus é a nossa rocha. Deus é a nossa rocha, Ele é o nosso suporte, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso alimento, né? Nós temos um Deus poderoso que cuida de nós, nós temos Jesus Cristo que veio para nos ensinar os mistérios de Deus, veio para nos curar, veio para nos libertar, veio para nos dar vida em abundância, veio para morrer a morte de cruz, para que nós possamos ter a certeza da salvação, né? Nós temos também o Espírito Santo que Jesus deixou aqui conosco quando Ele voltou para o Pai, né? Que Ele morreu, depois de 3 dias Ele ressuscitou e Ele voltou para o Pai. Ele deixou o Espírito Santo aqui conosco para morar em nós, para nos guiar a toda a verdade, para nos consolar, para nos transbordar do amor do Pai. Então, por isso nós temos que engrandecer o nome de Deus, porque mesmo que os inimigos, como diz aqui, os inimigos se levantem contra nós, os inimigos tentem nos destruir, os inimigos tentam fazer algo contra nós, nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que luta por nós, um Deus que é um justo juiz. Nós temos o Jesus Cristo, que é o nosso advogado fiel, e nós temos o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, o nosso consolador. O Espírito Santo, mesmo quando a gente não tem forças para orar, ele nos ajuda a orar, mesmo com gemidos inexprimíveis. Então nós temos que confiar na promessa de Deus, que sejamos gratos, que possamos acordar de manhã, agradecer a Deus já de manhã, assim que a gente dá aquele primeiro respiro, assim quando a gente acorda, né, que a gente percebe que a gente tá vivo, que tá respirando, né? A gente já agradece a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, por tudo que Deus é na nossa vida e por tudo que Ele tem provido na nossa vida. Agradecemos a Deus pela nossa família, agradecemos a Deus por toda a provisão que Ele envia para nós. É a primeira coisa que nós temos que fazer, assim que nós abrimos os nossos olhos, é agradecer a Deus. E antes de dormir também, a gente tem que agradecer a Deus pelo dia e por tudo que nós fizemos naquele dia, pelo presente de Deus, né? Quando acordamos, agradecemos pelo presente de Deus, de ter a oportunidade de viver mais um dia. E quando nós vamos dormir, agradecemos a Deus por aquele dia que Deus nos deu e que nós fizemos tudo aquilo que nós tínhamos que fazer. Por isso nós temos que aproveitar, fazer o melhor, porque Deus tem o melhor para a nossa vida e nós temos que cumprir a vontade de Deus. Estamos aqui para o louvor da glória de Deus, para cumprir o seu propósito aqui nessa terra. Então nós temos que viver com propósito. Temos que ter uma vida com propósito. Amém? Para alegrar o coração do nosso Pai. Então que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos e projetos e te ajudar a viver o propósito dele, ser grato. Da mesma forma a minha vida eu recebo de Deus, que Ele possa abençoar minha vida, minha família, meus sonhos e projetos e me ajudar a cumprir o propósito dele aqui nesta terra. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai e depois nós vamos morar com Ele.